Abra sua Bíblia comigo, Provérbios. Provérbios capítulo 26, verso 2. Amém? Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém? Pode se sentar. Eu peço favor aos irmãos que enquanto não terminar a palavra, você não se levante. Nem para ir no banheiro, nem para beber água. Só em extrema necessidade. Amém? E é para olhar aqui para frente. Não preste atenção no que está à sua volta. Não é para isso que você veio. Às vezes, quando nós declaramos que vamos ministrar uma palavra, toda resistência já começa a tentar se levantar. Mas eu quero voltar a esse versículo aqui. A maldição sem causa não se cumpre. Diga comigo, a maldição sem causa não se cumpre. Amém, meu querido? Então preste bem atenção. Quando nós chegamos até a presença de Deus, nós não sabemos como que funciona o mundo espiritual. Nós achamos que o mundo natural é governado por algumas leis, mas o mundo espiritual é algo que não existe. Imaginação de algumas pessoas. E aí nós chegamos até o Senhor, imaginamos que são outras leis que governam o mundo espiritual, mas geralmente nós duvidamos delas. Não queremos entender. E nessa noite nós vamos começar a ministrar sobre a vida daqueles que querem, que desejam ter uma vida diferente espiritualmente. Nós vamos ministrar libertação sobre algumas áreas da nossa vida. Amém, querido? Quando nós chegamos até o Senhor, muitas coisas já são desfeitas. Muitas coisas que nós carregamos toda a nossa vida. E nós chegamos, pensamos que, eu acho que a coisa não é bem assim. As pessoas espiritualizam muito as coisas, a gente ouve muito falar isso. Não, pastor, está espiritualizando. E aí a gente vai brincando, como a gente brincou no mundo. Como a gente brincou quando a gente não tinha ainda aceitado Jesus, quando a gente vivia uma vida natural, de homem carnal, e vamos tentando caminhar da mesma maneira. Só que se não houver, querido, um posicionamento, uma mudança, uma conversão, nós vamos nos dar muito mal. Muito mal. Porque enquanto eu não conheço, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que eu começo a ouvir a palavra, entender a palavra, mesmo que eu diga que não estou entendendo, me fazendo de bobo, eu tenho responsabilidade de mudar. Então é muito sério isso. E é disso que nós vamos tratar hoje. E nessa noite eu quero repreender todo o humanismo. Eu quero repreender toda a carnalidade. Eu quero repreender toda teimosia em se manter só como homem natural e carnal. Eu repreendo esse espírito nessa noite em nome de Jesus. Porque nós vamos entender que algumas coisas funcionam muito claramente no mundo espiritual. Diga assim, as coisas espirituais se discernem no espírito. Amém, meu querido? Por isso nós precisamos buscar o Senhor. Porque senão nós vamos achar que é invenção de moda. Até que alguma coisa aconteça bem séria, que você possa ver palpável. Aí você vai começar a entender, aí você vai vir correndo pedir socorro. Porque você não deu conta. Porque você não entendeu as coisas da maneira espiritual. Então vamos lá. Gostaria que você abrisse comigo Gálatas 3:13. É uma passagem que muitas pessoas declaram sem entender de fato o que significa. E nós vamos entendê-la para a gente tomar posse da bênção nessa noite.
Nós vamos começar hoje, talvez a gente não consiga acabar hoje, mas nós vamos começar a caminhar para a nossa libertação de fato. Gálatas 3:13. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? O Senhor já quebrou toda maldição. Aí você vai me dizer assim, pastora, você falou aquele dia que tem algumas maldições que a gente carrega, algumas maldições que a gente vai vendo acontecer na nossa história, na nossa família, que vão se repetindo. Nós vamos ver algumas aqui. Algumas maldições, o porquê delas, as causas e a legalidade que nós damos. Mas, em primeiro lugar, eu quero declarar aqui que quando nós aceitamos Jesus, toda maldição já foi quebrada. Você crê, querido? Porque senão nós estamos invalidando o sacrifício da cruz. Só que tem um porém nisso tudo. O Senhor nos deu liberdade. É aquele nomezinho que você aprendeu desde pequeno, livre-arbítrio. Eu posso decidir. Eu tenho liberdade de decidir se eu vou pecar ou não pecar. Se eu vou me deixar levar pelo caminho mau ou se eu não vou. Eu posso decidir se hoje eu venho na igreja ou se eu fico em casa descansando. Eu posso decidir se eu vou orar ou se eu vou fofocar. Eu tenho essa liberdade. E no momento que nós começamos a usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, é o momento que eu dou legalidade para que essa maldição que já foi quebrada volte. Nossa, mas volta, então Deus não tem poder? Irmãos, o diabo é muito sujo. O diabo é muito mentiroso. Então é aquela coisa assim, eu não sei o que aconteceu, eu não tomei posse da quebra de maldição que houve no momento que eu aceitei Jesus, que todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, então ele vai começar a brincar com a minha cara. E ele vai começar a lançar em primeiro lugar na minha mente que está do mesmo jeito, que nada mudou, que não adiantou nada aceitar Jesus. O que adianta ser crente? Era mais fácil quando eu estava no mundo. E começa a lançar esse monte de coisa. E aí eu posso resistir e repreender e continuar me posicionando dentro e embaixo da bênção, ou eu posso ceder ao inimigo, dar legalidade para que ele entre de volta e tome e volta aquele com 7 piores do que ele, e o estado da pessoa fica pior do que era antes. Então é muito importante que a gente seja claro com isso. A palavra de Deus é algo prático. Nós temos que colocar a palavra como algo prático na nossa vida. Às vezes as pessoas falam de espiritualizar, mas é muito interessante. Quando uma pessoa não quer tomar essa posição porque ela tem preguiça, porque ela tem medo, porque ela ama o mundo, ela começa a achar culpados. Ela começa a disfarçar. E nessa noite nós vamos trazer à luz aquilo que é mentira do diabo, que é engano de Satanás, mas que também é falta de posicionamento, é obra da carne. Diga assim, eu preciso resistir até o fim. Amém, querido? Então vamos lá. Nós temos alguns tipos de herança que nós trazemos dos nossos pais. Primeiro, a herança biológica, que é a genética, né? É cabelo. Ah, meu nariz é igual ao do meu pai. Ai, meu jeito... Igual eu estava falando do Guilherme. Meu Guilherme... O Igor também, mas o Guilherme mais, ele anda igualzinho o Júlio. Quer ver? Eu vou imitar, pode? Assim, ó, ele anda assim, igualzinho o Júlio. Isso é herança biológica. É genética. Então, nós herdamos. Eu herdei tanta coisa do meu pai que vocês nem têm noção. Dá até nervo. A herança psicológica, que é a questão do meu temperamento, da minha maneira de ser. A gente tem muitas coisas. Às vezes eu olho nas minhas filhas e vejo, meu Deus, olha ali, igualzinho eu fazia, eu não ensinei e estão fazendo do mesmo jeito. Tem essa herança também. Eu tenho certeza que muitas coisas você gostou de herdar, outras não. E eu tenho muita coisa que eu não gostei de herdar, mas está aqui. E eu tenho que trabalhar com isso. Outra herança é a espiritual. E nós vamos trabalhar com ela nesses dias e vamos quebrar tudo aquilo que nós trouxemos de volta pela nossa falta de posicionamento em Deus. Amém? Diga assim, eu preciso de uma boa herança. Você precisa, irmão? Eu preciso de uma
boa herança. Eu fico pensando assim, eu queria ter herdado tanta coisa boa, e às vezes eu penso, herdei mais coisa ruim do que coisa boa? Como é que pode isso? Às vezes quando você vê seu filho da chilique, fala assim, ai meu Deus, eu não ensinei isso para essa criança. O que é isso? Herdou. Herdou. E nós temos que trabalhar com isso. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Amém? Vamos lá. Bênção e maldição. Eu quero definir, em primeiro lugar, o que quer dizer a palavra bênção. Conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade e outras coisas mais. Maldição. Sabe aquela coisa assim, ai, a pessoa falou isso de você. Até anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer. Ah, você é burro. Ai, você é... O diabo que te carregue. Vai para o inferno. Isso é mal de família. Esse menino é igual ao pai. Tem uma coisa muito interessante que eu estava pesquisando esses dias, que a gente estava vendo as castas de demônios. Tem um negócio que fala assim, ó, que a gente tem mania de falar. Hoje eu estou com a macaca. Vocês se lembram desse ditado? Hoje eu estou com o capeta. Então toma cuidado, irmão. Quando você fala alguma coisa, ou que alguém fala com você, sobre você, você repreende. Às vezes a gente tem mania de dizer isso sobre as crianças. Não é? Tem uma outra coisa também, quer dizer, está possesso de demônios. Está doida varrida. A gente tem mania de falar isso. São demônios. Esse moleque é nome de demônio, é Moloque. É um demônio que atua, que ataca as crianças. Ô moleque, vem cá. Isso nós já aprendemos várias vezes. Hoje é meu dia de azar. Não estou com sorte hoje. Quando você faz alguma coisa que não dá certo. Outra coisa. Pobre nasceu para sofrer. Ah lá. Tem certeza que todo mundo fala isso. Né? E às vezes nós achamos que isso é uma palavrinha simples. Imagina, pastora, que bobagem. Eu quero dizer que isso não é bobagem. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui para falar bobagem para você. Para fazer você de bobo. Não. Porque o diabo tem feito você de bobo. Outra coisa. Um dia você me paga. Vingança. Você vai se casar e seu marido vai fazer a mesma coisa com você. Do que o seu pai, como o seu pai fez comigo, alguma coisa assim. Seus filhos um dia farão o mesmo com você. Pai e mãe têm mania de dizer isso para os filhos. Toma cuidado. Quebra essa maldição, ensina o seu filho, discipline, não fica falando besteira. Você está lançando maldição. Olha, você não vai dar em nada, você vai passar fome. Você que se dane. E outras coisas mais, coisinhas lindas, né? Que às vezes a gente fala. E as pessoas falam de nós. E nós recebemos isso e às vezes não nos posicionamos como crentes fiéis que servem ao Senhor. E essa maldição pega, pastora. Pega se eu não estiver firme na presença de Deus, se eu der legalidade, se eu me desviar. Amém? Diga assim, eu não posso aceitar a maldição sobre a minha vida. Deu para entender, querido? Agora, maldição autoimposta. Quer dizer aquilo que a gente diz a respeito da gente mesmo. Umas coisinhas básicas aqui. Tem um Salmo 109, 17, não precisa abrir, que ele diz assim, amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. E é bem isso. Porque às vezes nós ficamos atraindo maldição para nós mesmos sem saber. São frases que às vezes a gente diz contra a gente mesmo. Sabe aquela história de você olhar no espelho e falar, nossa, que coisa feia, nossa, que gordo, nossa, que feio. Eu tenho uma mania lá em casa, as meninas até dão risada de mim. Ela já está rindo. Eu me arrumo, falo, nossa, que linda! Aí elas dão risada, não sei por quê. Aí outro dia eu pus uma roupa, não servia, outra não servia. Eu falei, ai, gorda, linda! Faço assim, vai fazer o quê? Então, é isso. Alguns exemplos. Sou uma pessoa tão burra que eu fiz isso. Ai, eu não sirvo para nada mesmo. Olha aí, não consegui fazer isso. Ai, como eu sou desastrado. Olha, quebrei isso aqui. Esse negócio de quebrar, depois eu quero falar uma coisa. Vou morrer na miséria. Olha aí, não dou conta. Olha, meu serviço, ganho muito pouco. Eu sou um imbecil. Como eu sou idiota. Para mim as coisas nunca dão certo.
Nossa, não há ninguém mais desastrado que eu. De novo, o pobre nasceu para sofrer. A alegria de pobre dura pouco, né? Ai, meu corpo é horrível. Olha, olha que coisa feia. Ai, minha pele está horrível. Ai, meu cabelo está horrível. Mulher nunca acha que o cabelo está bonito. Pode ter acabado de sair do salão. Ai, não, mas tem esse defeito. Ai, o branco fica arrepiado para cima, né, Vi? Não sou capaz de nada. E algumas coisas. Então, às vezes, irmãos, essa questão de quebrar, eu nunca me esqueço. Logo que nós fomos para a igreja, eu tinha uma funcionária, a Vaneide, ela trabalhou comigo 17 anos. E quando ela veio para minha casa, eu tirei a Vaneide de uma situação muito difícil e trouxe para minha casa. E ela não era crente. Depois que ela se converteu, virou uma bênção. Hoje ela é uma bênção, mulher de Deus. E a Vaneide, ela quebrava muito as coisas. Mas não era desastrada, boniada, não, ela quebrava. E um dia nós começamos a orar sobre isso, e eu falei para ela, Vaneide, nós vamos repreender isso aí. Nós vamos orar e vamos repreender, porque eu vejo que tudo que você põe a mão, parece que quebra, que estraga. E eu sei que você não tem essa intenção. Quando ela entrou para trabalhar comigo, ela tinha 17 anos. Ela trabalhou 17, mais de 17, né, amor? E aí, nós começamos a orar com ela, eu e o Maurício, todos os dias e repreender. Gente, eu vou falar para vocês, não deu 2 semanas de oração. A Vaneide nunca mais quebrou nada. E ela continuou trabalhando comigo anos a fio. Então, às vezes a gente pensa assim, ai, pastora, você está espiritualizando uma quebra de copo? Não, irmãos, eu estou entendendo que às vezes as coisas vão além do natural. Amém? Então, vamos ver mais para frente. As causas da maldição. Quem está me entendendo? Amém? Vocês não estão dormindo? Não é para dormir, porque nós vamos orar. E eu quero que você entenda isso para nós vencermos nessa noite, vencermos na próxima semana, porque nós não vamos ficar crente cascudo, amaldiçoado, sendo que a bênção está sobre nós. Amém? Vamos lá. Aqui eu queria pegar bem firme com vocês as causas da maldição. Diga assim, eu preciso tirar da minha vida toda causa de maldição. Amém, irmãos? Porque a maldição sem causa não se cumpre. Primeira coisa, primeira causa de maldição, que é uma das maiores, que eu sei porque eu já pratiquei, ocultismo e idolatria. É a causa principal de maldição na nossa vida. Nós precisamos entender que idolatria não é só adorar a imagem, não é só rezar terço, não é só eu estar lá fazendo uma promessa. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, querido? Seu marido, sua esposa, seu trabalho, seus filhos, seu dinheiro. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Idolatria é a primeira causa de maldição. A segunda é desonrar os pais. E eu quero dizer uma coisa. Depois que os pais estão velhos, até morrer, você tem que honrar. Filhos que desprezam os pais, que se rebelam, que dizem coisas que não convêm contra os pais, estão sob maldição. Tem uma coisa muito interessante que um pastor disse uma vez, eu até anotei aqui, nunca soube de alguém com atitudes erradas para com os pais que tenha vindo sobre ele completamente as bênçãos de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas meu pai é gagá, mas meu pai é isso, mas meu pai é um bandido, mas meu pai prostitui. É seu pai. Ah, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. É sua mãe. Eu quero dizer que todo erro, todo pecado, tudo aquilo que nós cometemos contra o nosso corpo, que atrapalha a nossa comunhão com Deus, também é uma agressão aos nossos pais. Então nós precisamos rever isso. Segunda grande causa de maldição, desonrar aos pais. E aqui eu quero dizer uma outra coisa, desonrar as autoridades. Tome muito cuidado com o que você diz. Tome muito cuidado como você se posiciona. Porque isso é uma grande causa de maldição. Tem muitos crentes hoje vivendo mortos vivos, porque se levantaram contra a autoridade instituída. Tome muito cuidado. Isso é a segunda grande causa de maldição. Outra coisa, toda forma de injustiça. Quero citar algumas aqui. Roubo de terra, oprimir e desrespeitar as pessoas, as coisas que eu faço contra as pessoas em geral,
se eu sou desonesto, se eu dou um troco errado, se eu tento levar vantagem, se eu minto para ter vantagem, tudo isso é injustiça. Outra coisa, homicídio. Homicídio não é só eu matar o outro e enfiar uma faca nele. É eu falar mal do outro. Olha como é sério isso. Aborto, zombaria, agressão. Tudo que nós fazemos que é injustiça. Todas as vezes que nós falamos alguma coisa que não foi verdade, levantamos um falso testemunho para levar vantagem, tudo isso é causa de maldição. Então comece a analisar aí. Eu pedi para você fazer uma listinha, mas eu quero te ajudar nessa listinha. Outra coisa que é causa de maldição: sexo de maneira que não seja natural. Vou citar alguns aqui: adultério, incesto, bestialidade, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, masturbação e tudo o mais que vem com isso. Pornografia. Isso é causa de maldição. Muitos têm perdido a sua alma com isso aí. Outra causa: o homem que confia no homem. Que confia em si mesmo, que confia só em pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, filho. Se Deus não te abençoar, não tem homem nenhum que pode te ajudar. Por melhor que ele seja. Então tome muito cuidado com isso. Outra causa de maldição: roubo de dízimos e ofertas. Tem gente que acha que não vai acontecer nada. Minha vida vai continuar do mesmo jeito, pastora. Eu vejo um monte de gente que chega na igreja, nunca foi fiel e a vida está do mesmo jeito. Quero te dizer, é maldito! É maldito! Causa de maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Outra coisa, fazer a obra do Senhor relaxadamente. Se eu posso fazer bem feito e não faço. Se eu posso ser fiel com Deus e não sou. Se eu posso ser firme na obra e não sou. É causa de maldição. Pastora, tem muito amaldiçoado aqui dentro. Muito amaldiçoado. Outra causa de maldição: proferida por representantes de Satanás. Médiuns, feiticeiros, idólatras. Isso é uma causa de maldição para as pessoas que estão abrindo brecha. Deu para entender? Estamos quase acabando. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão com uma cara. Você está analisando sua vida aí, filho? Que eu analiso a minha, você analisa a sua. Eu não estou aqui para brincar. Não tenho tempo para brincar, para perder. Jesus está voltando. Outra causa: aliança com ímpios. Eu quero falar muito sério sobre isso. Tem muitos malditos por alianças feitas com pessoas que não servem a Deus. Casamento, namoro, amizade, sociedade, pactos, parcerias. Não, pastor, mas eu não sou sócio de tal pessoa. Eu sou parceiro. Nós só fizemos uma parceria. Maldito. Aliança com o ímpio. Maldição. Outra coisa. Isso aqui é bom. Desobediência generalizada. A maldição vem quando nós desobedecemos a Deus em todas as áreas. A maldição não vai se cumprir quando eu sou obediente. Ai, pastor, mas o que eu tenho que obedecer? A palavra. As autoridades. Ah, cinto de segurança. Ah, pastor, bobagem, pôr cinto de segurança atrás do carro. A autoridade determinou que tem que usar? Se eu estou desobedecendo, é maldição. Legalidade. Para o inimigo vir e, às vezes até te matar. Que besteira, não é possível. É possível. É verdade. Coisinhas pequenas, irmãos. Imposto de renda. Compra recibo, é maldito. Eu estou desobedecendo um princípio de autoridade. Então, às vezes, nós pensamos que as coisas são muito simples. Ah, não, então tá bom, aceitei Jesus, sou salvo. Amém, irmão? É salvo, sim. Pode perder a salvação? Pode. Porque a Bíblia fala que o Senhor pode riscar o nosso nome do livro da vida. Só que, às vezes, nós carregamos algumas maldições sem saber.
Às vezes nós carregamos maldições que estão tirando a nossa força para fazer outras coisas boas, porque nós deixamos algumas legalidades. Pastor, mas eu trabalho com uma pessoa que manda eu fazer isso. Aí é você que vai resolver. Eu não faço. Eu já trabalhei numa empresa que me mandaram mentir. A minha chefe me mandou mentir. Eu não minto. Não minto. É a minha maneira de trabalhar. Te mandou roubar? Eu não roubo. É a minha maneira de trabalhar. E uma grande causa de maldição, para a gente encerrar essas causas, porque tem outras, nós vamos estar vendo nessa semana, é a mentira. Irmãos, hoje em dia, a mentira está virando uma coisa que eu preciso dela para viver. Eu preciso dela para me socializar. Eu preciso dela para me dar bem. E às vezes nós achamos que mentirinhas, coisinhas básicas, que você liga para a pessoa, irmão, por que você não veio na igreja? Ai, estava passando tão mal. E não estava. Dava para ficar em pé. Ai, sabe o que é? Estou precisando tanto disso, lá em casa está tão difícil. Tem arroz na sua casa, irmão? Meu arroz hoje? Então não está difícil. Difícil é se você não tivesse o arroz. Ai, sabe o que é? Está acontecendo isso. Nós acostumamos com a mentira. E o cenário político que nós estamos vendo no nosso país é um reflexo. E a igreja tem refletido essa maldição por causa da mentira. Irmãos, nós mentimos demais. Nós disfarçamos demais. Nós tentamos nos dar bem demais. De quem é o celular? Dá para desligar? Pronto? Amém? Está desligado? Tinha que ter desligado no começo do culto. Amém? Nós às vezes mentimos demais. Então diga assim, a maldição sem causa não se cumpre. Parece que a vozinha de vocês está ficando fraca. O que está acontecendo? Já está montando na cacunda de vocês e oprimindo vocês? Porque você não está conseguindo resistir? Eu falei que hoje nós precisávamos começar o culto resistindo. Nunca estou aqui para brincar. Hoje, muito menos. Porque a visão que Deus me deu domingo é muito triste a respeito da igreja do Senhor. Eu não vou levar isso. Eu vou avisar. Se você não quiser se posicionar, aí Deus não vai cobrar o seu sangue de mim. Sinais evidentes de maldição. Diga assim, eu preciso conhecer os sinais para repreender e mandar embora da minha vida. Amém, querido? Eu não estou aqui para fazer propaganda do diabo, não. Eu estou aqui para te ensinar o que acontece. Você largar de ser bobo e achar que você está levando vantagem, não querendo obedecer, não querendo se submeter, não querendo consertar a sua vida, não querendo colocar a sua vida em ordem, achando que está abafando. Não! O diabo vai vir e vai destruir e vai acabar com a sua casa. E nós precisamos levar mais a sério a vida com Deus. Não é brincadeira. Vai haver morte se nós brincarmos. Primeira coisa, sintomas que podem indicar maldições familiares, maldições autoimpostas e maldições lançadas. Primeira coisa, esgotamento mental e emocional. Sabe aquela questão que eu não tenho vontade de nada? Ai, minha cabeça parece que não funciona. Ai, parece que eu estou com a cabeça fraca. Ai, eu começo a pensar, começo a fazer uma coisa, não consigo terminar. Ai, eu vou orar, não consigo. Ai, eu vou ler a palavra, não entra na minha cabeça. Esgotamento emocional, nós precisamos rever. Outra coisa, doenças repetidas ou crônicas. Eu já falei muito sobre isso aqui. Especialmente se são hereditárias ou sem um diagnóstico médico. Sabe aquela coisa que você já sabe? Eu tenho uma coisa que eu repreendi da minha vida, eu estava até falando esses dias, e quando eu começo de novo, eu já sei que o negócio está pegando e que eu tenho que me posicionar mais firme. Enxaqueca. Enxaqueca e labirintite, eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza que não é uma causa natural. Os médicos falam, sabe o que ele vai dar para você se você tiver com enxaqueca e você for no médico? Rivotril.
Não é? Se eu fosse beber tudo os Rivotril que eles já mandaram, eu não estava nem aqui. Então, nós precisamos entender que às vezes tem coisa que eu não posso ir aceitando assim. Ai, mas eu tenho. Ai, minha mãe tem, minha avó tem, minha bisavó tem. Não pode ter doença, pastor. Muitas vezes nós ficamos doentes, sim. Mas são coisas que eu vou no médico, às vezes, o médico fala, mas não deu nada nos exames. Mas você não tem nada. Te revira do avesso. Porque hoje em dia eles adoram pedir exame. É um prejuízo para os planos de saúde que dá até dó. Porque virar doutor custou muito. E aí, vira para você, olha, tá com um carocinho no seu... é câncer. Tá não sei o quê, é câncer. Não sei o quê, doença maligna. Vai morrer do coração. Não é? Nós precisamos entender que algumas coisas não são naturais. Outra coisa, repetidos abortos ou problemas femininos. Nessa área nós precisamos vigiar, mulheres. Eu tive um aborto e uma gravidez na trompa. No momento que nós começamos a orar e repreender e não aceitamos isso sobre a nossa vida, a palavra que nós tínhamos de Deus se cumpriu. Mas até lá nós sofremos muito, né, bem? Porque nós não entendíamos que isso podia ser uma maneira de Satanás nos oprimir. E quando nós começamos a orar e nos posicionar, porque nós tínhamos promessa, quando nós começamos a namorar, que o pastor ficou doido por causa de mim, ficou pegando meu pé, apaixonou em mim, né, bem? Olha lá a cara dele, não fala nem sim nem não, né, louco? E nós tínhamos promessa de 2 meninas. Deus nos deu essa promessa, porque nós consagramos o nosso namoro, consagramos o nosso casamento. E aí, quando eu tive o primeiro aborto, eu falei para o Maurício, assim, eu acho que nós inventamos isso. Ele falou, não, nós temos visão de Deus, Deus nos deu essa promessa e nós vamos tomar posse. Depois veio a Bruna. Aí depois eu tive uma gravidez na trompa, cheguei na médica, com hemorragia, 3 litros de sangue no abdômen, vai morrer, assina um termo, tá bom, aí não morreu, porque é difícil morrer, a pessoa é boa demais. E aí o que aconteceu? A médica virou para mim e falou, Marta, vocês têm filhos? Temos, uma menina de 4 anos. Então eu quero te falar uma coisa, você não vai poder ter mais filhos. E naquele momento o Maurício olhou e falou, não, doutora, eu não aceito isso. Porque nós temos promessa de 2 meninas. E eu não sei de que maneira essa outra menina vai vir. Naquele momento nós quebramos isso. Mas não é possível, vocês são muito ignorantes. A médica sabia que não tinha jeito. A médica sabia que não tinha jeito pelo conhecimento humano dela. Mas eu sabia que tinha jeito pelo conhecimento espiritual. Pela visão espiritual. Amém, irmãos? Está aí a benção loira. Está aí hoje. Entenderam? Então nós precisamos entender. Não que tudo seja maldição. Mas nós precisamos nos posicionar e entender que o Senhor já levou na cruz toda a maldição. Amém, queridos? E nós temos que entender que Deus tem uma nova história para nós. Deus tem uma história de vitória para as nossas vidas. Nós não vamos ter que amargar essa maldição que nós trazemos. Herança. Eu quero uma herança boa. Eu quero uma herança de honestidade. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um pai e uma mãe que honestidade é o forte deles. Então essa herança eu quero. Herança de não dizer mentira? Tenho. Com meu pai e com a minha mãe. Eu quero essa herança. Agora outras coisas malditas eu não quero sobre a minha vida. Amém? Outra coisa. Estou acabando. Nossa, 9h15 já. Estou acabando já. Falência financeira contínua. Especialmente se a renda é aparentemente suficiente. E se a pessoa for fiel. Porque se não for fiel no dízimo vai falir mesmo. Vai quebrar mesmo. Vai para a miséria mesmo. Vai para o buraco mesmo. Não adianta. Porque a maldição está ali. Outra coisa, os homens ou mulheres da família em geral morrem numa determinada idade. Nós tínhamos uma família lá em Bom Jesus que tinha esse problema. Chegava nos 30 anos, morria, não adiantava. Ou de morte de doença, ou acidente, E eu vou falar para vocês que era um trabalho feito. Depois que foi quebrado, essa maldição foi quebrada. Porque as pessoas precisam entender que nós temos que estar junto com Deus, firmes. Porque a maldição já foi quebrada. Amém? Não tem macumba que pega no você se você estiver firme com Deus, não, irmão.
Você pode sentir estilhaço da bomba, alguma opressão, mas não vai pegar no você. Outra coisa, mortes precoces e repetidas e suicídio. Suicídio é maldição. Outra coisa, todas as pessoas de uma mesma família são alcoólatras, ou casos repetidos de doença que se estende por várias gerações, principalmente doenças crônicas. Outra coisa, nenhuma das mulheres ou homens da família se casam, embora queiram se casar. Sorteirice é maldição? Às vezes é. Ai, meu Deus, então eu preciso fazer uma oração de descarrego. Preciso casar. É muito sério isso. Tem casos que são maldições impostas mesmo. Problemas psicológicos e mentais, casos de esterilidade, tendência para aborto espontâneo, problemas ginecológicos, casos de divórcio, separação, acidente, tragédia, tudo isso pode ser sinal evidente de maldição, que houve legalidade. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Efésios 1:3. O pessoal do louvor pode subir. Nós vamos orar. Estou acabando já. Devia ter acabado mais cedo. Vocês também demoraram até para me passar hoje, hein? Ui! Tem mais, viu, irmãos? Não acabou não, mas eu vou acabar agora, porque senão vai ficar muito tarde. Não dá tempo da gente orar. Você vai consertando sua vidinha aí, viu, filho? Porque eu posso te dar toda a receita. Se você não puser a receita na panela, não vai virar, não vira comida não, filho. Tá? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Amém, irmãos? Diga assim, o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém, querido? Então eu quero me deter agora na bênção. Nós somos pessoas que já receberam a bênção. A bênção do Senhor está sobre a minha e sobre a sua vida. Você crê? Agora, por que então, pastora? Tem coisas que eu não consigo vencer. Por que então, pastora? Ainda tem coisas que atingem a minha casa e a minha vida. Por que então, pastora? Que está acontecendo isso, isso e isso? Nós temos alguns motivos para isso. E nós vamos ver isso na semana que vem. Por quê? Que muitas vezes eu quebrando a maldição, eu aceitei Jesus, eu consertei a minha vida, eu deixei o pecado, eu fechei toda a porta de legalidade e ainda tem algumas coisas que eu tenho vivido, que eu tenho sofrido, que eu não consigo vencer, que eu estou tentando, pastor, eu até jejuei, orei, consagrei a minha vida e eu não consigo vencer. Nós vamos entender na palavra o que isso quer dizer. Mas hoje nós precisamos entender que a maldição sem causa não se cumpre. E se eu tenho um histórico, eu tenho que começar a ver o meu proceder. Eu gostaria de te dar, irmão, você que está aqui, que veio, que eu tenho certeza que você vai fazer esse propósito conosco, você faça uma lição para casa. Comece a enumerar todas as coisas que tem na sua casa, na sua família, na sua vida, que você ainda não conseguiu vencer nesses anos de crente. Ah, é só um ano, é só 6 meses, é só nesse tempo. Eu gostaria que você enumerasse, porque às vezes nós vamos empurrando com a barriga, vivendo as coisas e achando que isso é assim mesmo. Eu quero te dizer que tudo na vida do crente tem um significado. Tudo na vida do crente tem que ser algo para nós prestarmos atenção. Nada pode passar batido. Porque às vezes nós vamos passando batido. E aí é a hora que o inimigo brinca conosco, continua a brincar, e nós estamos ali, como cavalos do diabo. Como aquele povo que se dobra. E a gente está achando que não. Pastora, mas tem jeito de um crente ser cavalo do diabo? Tem. Sabe por quê? Porque nós às vezes jogamos fora essa bênção que o Senhor conquistou para nós. Toda sorte de bênçãos. Nós jogamos fora com muita facilidade. Então, enumera, faz essa lição de casa.
enumera na sua casa. Porque nós vamos orar por isso. Eu gostaria que você começasse a marcar e faça um propósito, um compromisso, pelo menos 5 minutos por dia, de estar colocando diante de Deus tudo isso e pedindo para Deus te lembrar, te trazer na mente, coisas que às vezes você não abandonou, ou coisas que às vezes você abandonou, mas você ainda sente vontade. Outro dia eu conversava com uma pessoa que falou assim: eu deixei de beber, mas se eu ver um copo de cerveja, eu tenho vontade de beber. Então eu quero te dar esse testemunho, irmão. Eu deixei de beber e eu não posso nem ver cerveja na minha frente porque eu não tenho vontade. Isso é libertação que Deus faz. Libertação não pode ser pela metade. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui que Deus está mandando dizer. Eu venho de uma família que tem uma maldição de alcoólatras. Bisavô, avô, pai. Eu quero dizer que isso é uma maldição, que isso é um pecado. Isso é uma coisa que destrói as famílias. É muito triste. Quando eu passo na frente de um bar, quando a gente está vindo para a igreja domingo, a gente passa na frente de vários. Eu olho para aqueles homens, eles perdem a dignidade. É muito triste o tanto de demônio que tem dentro de um bar. É muito triste o tanto de demônio que tem em quem está bebendo um copo de cerveja, de vinho, seja do que for. É muito triste porque a personalidade da pessoa muda. Eu precisava beber para ter coragem de fazer algumas coisas. Eu precisava beber para me alegrar. Então, querido, tudo que o inimigo tem tentado fazer com a sua vida, não deixa não. Porque o Senhor Jesus pagou um preço alto de sangue pela sua vida. Você não precisa viver mais embaixo desse jugo de escravidão. Porque você é livre no Senhor. Você é livre no Espírito. E ser crente não é ser preso em regras, não. Ser crente é ser livre. Livre, verdadeiramente livre. Hoje eu sou livre. Eu achava que eu era livre quando eu ia para as festas, para o carnaval, que eu voltava carregada. Eu achava que eu era livre quando eu podia ir para esses lugares. Achava que estava abafando, perdendo a minha dignidade. E hoje eu sei que eu sou livre no Senhor, porque eu tenho liberdade de vir na presença de Deus, experimentar essa bênção que Ele tem para mim. E eu quero te convidar a se posicionar. Tem algumas coisas que precisam ser consertadas. Conserta para onde? Vai que a gente morre hoje. Ai, pastor, misericórdia, cruz credo. Não, pode ser. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. É lindo ver vocês aqui. Sabe por quê? Se você conseguiu sair da sua casa e estar aqui, você já é um vitorioso. Porque à tarde, quando eu orava pelo culto em casa, eu vi vários demônios oprimindo as pessoas e segurando para que elas não conseguissem chegar até aqui. E alguns não conseguiram. Eu quero dizer que você é mais que vencedor, você é vitorioso, porque você conseguiu chegar até aqui. Já tome posse, olha que bênção. Você é forte no Senhor. É tão bom ser liberto, né? É bom demais. A gente não consegue nem explicar o quanto foi bom. Então nessa noite é tempo oportuno de nós sermos libertos. Amém, meu querido? Diga assim: o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos. São todas, não é uma só. Não é só para libertar do alcoolismo ou da enxaqueca. Não, é muito mais. E é muito bom servir esse Deus que faz isso com a gente. Eu sou muito feliz de servir a Deus, irmãos. Eu falo com a boca cheia, com gosto. Eu não tenho vergonha da minha fé. E eu já abri mão de várias coisas erradas que me pediram para fazer, mesmo depois de ser pastora, para que eu tivesse integridade e postura para ter a cara limpa para falar isso para você. Que eu estou falando aqui nessa noite, porque houve um preço. Desde domingo, o inimigo tentou de toda maneira. Hoje eu cheguei aqui com a cabeça arrebentando de dor. E eu sabia, porque o diabo não queria que você ouvisse essa palavra. Mas
mas ele é derrotado, destruído. Nosso Deus é vencedor. Fique de pé, feche os seus olhos. Eu quero declarar sobre a sua vida que não vale encantamento, que a bênção do Senhor está sobre você. Eu gostaria que você começasse a pensar as coisas que você ouviu hoje, algumas causas de maldição, algumas evidências de maldição. Você que tem experimentado nesses dias algumas coisas difíceis de vencer. Você que ainda não se posicionou de fato diante de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus. Você que ainda tem dificuldade de chegar até na igreja. Você que ainda tem dificuldade de ter comunhão com as pessoas. Você que não consegue ainda ler a Bíblia, orar. Eu quero orar com